Apelos de Jesus a Padre Pio e serve para nosso tempo também dos 3 dias de escuridão. Cartas. Vejamos. Olá, meu amado irmão, minha amada irmã que vai ver este vídeo. Hoje nós vamos ver sobre os 3 dias de escuridão que Jesus fala a Padre Pio de Petrocina, né? Padre Pio, né? Jesus fala essas mensagens e Padre Pio escreve como cartas. E essas cartas, aqui vem referindo essas 2 cartas. Então, que é reconhecida pela igreja e que nós possamos ouvir e que nós possamos estar mais alertas, porque nós não sabemos o dia que vai acontecer, mas isso é uma profecia. Vai vir os 3 dias de escuridão, mas nós não sabemos, mas que nós possamos estar preparados. E no dia 28 de janeiro de 1950, assim diz o Senhor a Padre Pio e diz para nós agora: mantenha suas janelas bem cobertas, não olhe para fora, acenda uma vela benta, o que bastará por muitos dias. Rezem o rosário, leia livros espirituais, faça atos de comunhão espiritual e também atos de amor, que são agradáveis para nós. Ore com os braços estendidos ou proste-se no chão, para que muitas almas possam ser salvas. Não saiam de casa, guardem alimentos antes o suficiente. Os poderes da natureza serão movidos e uma chuva de fogo fará tremer as pessoas de medo. Tenham coragem, eu estou no meio de vós. Então, meus amados irmãos, nesta primeira mensagem, no dia 28 de janeiro de 1950, Jesus fala a seguinte para Padre Pio, que fechemos e cobrimos as janelas, né? E não podemos, no dia de escuridão, não podemos olhar para fora. Acendemos a nossa vela benta e rezemos o rosário. Leamos livros espirituais, façamos atos de comunhão espiritual naqueles dias e também atos de amor que são tão agradáveis para nós. Ore, né, como Jesus disse, para que nós possamos orar com os braços estendidos ou prosto ao chão ou de joelhos, né, nesses 3 dias, para que muitas almas sejam salvas. E Jesus disse, não saiam de casa, e que nós possamos guardar alimentos, né? Nós não sabemos o dia, né? Mas que nós possamos sempre estar vigilantes, né? E Jesus fala que vai cair fogo do céu, né? E que muitas pessoas vão ter medo, mas Jesus fala: tenham coragem, eu estou no meio de vós. Já no dia 7 de fevereiro do mesmo ano, Jesus fala a seguinte mensagem a Padre Pio e fala para cada um de nós: cuidai dos animais durante estes dias. Eu sou o Criador e preservador de todos os animais, bem como do homem. Devo dar-lhes alguns sinais de antemão. Altura em que vocês devem colocar mais comida para eles. Vou perseverar a propriedade dos eleitos, incluindo os animais, pois eles também precisarão de um sustento. Não existe ninguém atravessa o quintal, não deixe ninguém atravessar o quintal, mesmo quando alimentar os animais. Aquele que sair perecerá. Cubra suas janelas cuidadosamente. Meus eleitos não verá a minha ira. Tenham confiança em mim e eu serei sua consolação. Sua confiança me obriga a ajudar. A hora da minha vinda está próxima, mas vou mostrar misericórdia. Um castigo terrível será testemunha dos tempos. Meus anjos, que devem ser os carrascos destes trabalhos, estão prontos com suas espadas pontudas, e ele terá especial cuidado
em aniquilar todos aqueles que zombarem de mim e não acreditar em minhas revelações. Então, nesse pedaço desse trecho, dessa mensagem, nosso Senhor vem dizendo para que nós possamos cuidar dos animais, né? Ele vai dar o sinal para que nós possamos colocar mais alimento para eles. E que Deus cuidará de tanto o homem quanto os animais nesses 3 dias de escuridão. Então, ele pede de novo: cubre suas janelas cuidadosamente. Meus eleitos não virá a minha ira, né? Porque a ira de Deus é santa. Tenham confiança em mim. Jesus pede que nós possamos ter confiança nele e ele vai nos proteger. Nós podemos ter confiança na proteção de Jesus, né? Nesses 3 dias de escuridão. A confiança me obriga a ajudar, Jesus diz. Então, ele diz que a hora da minha vinda está próxima. Aí ele diz que a vinda dele está próxima, meus amados irmãos. E nós estamos vendo como o mundo está correndo, né? E ele diz: de um castigo terrível será a testemunha dos tempos. Ele diz que os anjos estão prontos, né? Estão prontos para começar. E ele fala que quem zombar desta mensagem e não acreditar, né? Os anjos aniquilará todos aqueles que zombarem, né, destas revelações. Continuando. Furacões de fogo se derramarão das nuvens e se espalharão por toda a terra. Tempestades, mau tempos, raios, terremotos irão cobrir a terra por 2 dias. Uma chuva interrupta de fogo ocorrerá. Começará durante uma noite muito fria. Tudo isso é para provar que Deus é o mesmo, é o mestre da criação. Aqueles que acreditam em mim e acreditam nas minhas palavras não têm nada a temer, porque não os abandonarei, nem as que divulgam a minha mensagem. Nenhum mal virá àqueles que estão no estado de graça e que procuram a proteção da minha mãe. Então, deste trecho, Jesus vem dizendo, né, que vai vir terremotos, tempestades, o fogo cairá e consumirá muitas coisas na terra, meus amados irmãos, né? E aqui Jesus vem dizendo, né, e para provar que ele é o Deus e mestre de toda a criação. E ele diz: aqueles que esperam em mim e acreditam em minhas palavras não tem nada a temer. Nós não podemos, aqueles que creem em Jesus não tem nada de ter medo, né, desta revelação, destas mensagens. E o outro ponto que nosso Senhor diz que nunca vai nos abandonar, aqueles que divulgam esta mensagem. Isto já é uma promessa de nosso Senhor. E também nenhum mal virá para aqueles que estão no estado de graça. Então, o sentido de nós está em estado de graça, meus amados irmãos. Então, nós devemos sempre estar em estado de graça, confessados e se arrependidos de nossos pecados. E também aqueles que procuram a proteção da mãe dele. Quem é a mãe dele? A Virgem Maria, a nossa mãe, meus amados irmãos. Olha que belo Jesus vem dizendo. Continuando, para que vocês estejam preparados para que essas visitas eu lhe darei os seguintes sinais. Instruções. Aqui Jesus vai dar instrução. A noite ficará muito fria, o vento rugirá. Depois de um tempo, os raios serão ouvidos. Bloqueie todas as portas e janelas. Não falem com ninguém fora da casa. Ajoelhe-se diante de um crucifixo. Lamente os seus pecados e implore a proteção de minha mãe. Não olhe durante o terremoto, porque a ira de Deus é santa. Jesus não quer que vejamos a ira de Deus, porque a raiva de Deus deve ser contemplada com temor e medo. Então, meus amados irmãos, nesta parte, Jesus vem dizendo para nós
bloquear todas as portas e se ajoelhar no crucifixo e pedir o perdão nesses dias de escuridão, que nós possamos pedir perdão de nossos pecados, né? Implorando e pedimos a proteção da Virgem Maria. E também fala que nós não podemos ficar olhando o terremoto, porque a ira de Deus é santa. Jesus não quer que vejamos a ira de Deus, né? Então é isso, que nós contemplemos esses acontecimentos que vão vir com temor e com completamente medo e temor, né? Não, mas a gente tem que sempre ficar vigilantes. Aqueles que ignorar este conselho serão mortos instantaneamente. O vento carregará graves gases venenosos que serão difundidos em toda a terra. Aqueles que sofrem e morrem inocentes serão mártires e estarão comigo no paraíso. Olha que linda promessa de nosso Senhor Jesus Cristo nesses dias de escuridão. Aqueles que morrerem nesses 3 dias de escuridão serão mártires, né? E estarão com Jesus no reino dos céus. Aqueles que, segundo escutaram os apelos, né? Os conselhos aqui destas mensagens de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus continua. Satanás triunfará, mas depois de 3 noites o terremoto e o fogo cessarão. No dia seguinte o sol brilhará de novo, os anjos descerão do céu e espalharão um espírito de paz sobre a terra. Terá um sentimento de gratidão inconcebível. Aqueles que sobreviverem a esta terrível proteção, o castigo iminente com o qual Deus visitou a terra desde a criação, né? Então, neste momento, o diabo vai se achar, mas Deus vai mandar seus anjos e o sol brilhará novamente. Também escolhi almas em outros países, como a Bélgica, a Suíça e a Espanha, que receberão essas revelações para que outros países também possam estar preparados. Rezem muito durante este ano santo de 1950. Reze o rosário, mas rezem bem, para que suas orações possam chegar ao céu. Em breve, uma catástrofe mais terrível virá sobre o mundo inteiro. Como nunca antes foi testemunhado, castigo terrível, nunca mais experimentado. A guerra de 1950 deve ser a introdução a estas coisas que logo aparecerá sobre eles. Ao contrário de todas as expectativas, qual indiferentes eles serão se preparados para estes acontecimentos inéditos, através dos quais eles terá que passar tão brevemente. O peso do equilíbrio divino alcançará a terra. A ira de meu Pai será derramada sobre todo o mundo. Estou novamente alertando o mundo através de você, como muitos deve muitas vezes fizer até agora. Os pecados dos homens se multiplicam, além da medida. Irreverência na igreja, orgulho pecaminoso cometido em atividades religiosas simuladas, falta de verdadeiro amor fraterno, indecência no vestir, especialmente nas estações de verão. O mundo está cheio de iniquidade. Então, o nosso Senhor coloca alguns pontos aqui, né? Nosso Senhor é muito claro, que diz a indecência no vestir, né? E que a intolerância na igreja, né? A ignorância na igreja, o orgulho pecaminoso, né? E também nosso Senhor coloca, né? A falta de verdadeiro amor fraterno.
catástrofe virá sobre a terra como um relâmpago, e no momento em que a luz no meio-dia do sol será submetida pela escuridão negra, ninguém deve sair da casa ou olhar por uma janela. A partir deste momento, eu mesmo irei em meio ao trovão e ao relâmpago. Os ímpios verão o meu divino coração. Haverá grande confusão por causa de trevas absolutos em que toda a terra se envolve, e muitos morrerão de medo e desespero. Aqueles que lutarão pela minha causa receberão a graça do meu divino coração. E o grito, quem como Deus, servirá como meio de proteção para muitos. No entanto, muitos devem queimar nos campos abertos como um capim úmido. Os ímpios serão aniquilados, para que depois os justos possam voltar a ficar no dia. Assim que a escuridão completa se estabelecer, ninguém deve sair da casa ou olhar por fora da janela. A escuridão durará um dia e uma noite, seguindo por dia e uma noite e outro dia. Mas a noite seguinte as estrelas resplandecerão novamente, e amanhã seguinte o sol ressuscitará, e será primavera. Nos dias de trevas, os meus eleitos não devem dormir, assim como os discípulos no jardim das oliveiras. Eles devem orar intensamente e não ficar decepcionado comigo. Eu reunirei os meus eleitos. O inferno acreditará estar em posse de toda a terra, mas eu a resgatarei. Você talvez pense que eu permitiria que meu pai tenha mais castigo terrível sobre o mundo, se o mundo passasse da iniquidade para a justiça. Mas por causa do seu grande amor, essas aflições serão permitidas para vir sobre o homem. Embora muitos me amaldiçoem, milhares de almas serão salvas por meio deles. Nenhuma compreensão humana pode entender a profundidade do meu amor. Orem, orem, desejem suas orações. Minha querida Mãe Maria, São José, Santa Isabel, São Conrado, São Miguel, São Pedro, Santa Teresinha e seus santos anjos serão seus intercessores. Imporai suas ajudas e sejam valentes, soldados de Cristo, ao retornar da luz, que todos dei graças à Santíssima Trindade pela sua proteção. A devastação deve ser muito grande, mas eu, seu Deus, terei purificado a terra e estou com vocês. Tenham confiança. Então, meus amados irmãos, alguns pontos encerrando esta mensagem, Jesus vem nos dizendo que aquele grito, quem como Deus, servirá por meio de proteção para muitos. Então, meus amados irmãos, olha que belo, né? E os ímpios serão aniquilados, aqueles que não quiseram mudar de vida, não quiseram procurar a graça de Deus. Infelizmente, né? Deus vem nos falar, né? Que assim que a escuridão completa estabelecer, ninguém deve sair da sua casa e nem olhar pela janela, né? Esses são os seguintes apelos de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vem falando, né? Que ele precisa de nossas orações. Ele diz: orem, orem, eu desejo suas orações. Minha querida mãe, São José, Santa Teresinha, São Conrado, São Miguel, São Pedro, Santa Teresinha e seus anjos. Eles serão nossos intercessores nesses dias de escuridão. Então, meus amados irmãos, Deus vai purificar a terra desses acontecimentos que você viu nesse vídeo e que eu li para você. Então, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e vamos lá. Vamos vigiar e vamos buscar estar sempre na graça, porque nós não sabemos o dia quando isso vai acontecer, mas isso é profecia. E ai daqueles que não escutaram esses apelos de Jesus. Paz de Jesus e alegria de Maria.